É um prazer estar aqui em Jales mais uma vez. Chegar mais perto de vocês. E bom ver a galera veterana, né? Eu acho que a cidade que mais tem pessoas veteranas acompanhando a política está aqui em Jales, viu? Vocês estão de parabéns. Inclusive, é importante a gente participar efetivamente da eleição, né? Tem muito veterano que não precisa, a partir dos 70 anos não é mais necessário votar. Mas votar a partir dos 70 é prova de vida, vale como prova de vida. Então é mais um argumento para que os veteranos possam ir votar, até porque vocês, veteranos, foram quem viveu de fato a história e conhecem a história e sabem o que foi o PT para o nosso país, sabem o atraso que a gente teve de vida durante o período que o PT ocupou a presidência desse país tão lindo. É um prazer estar aqui em Jales. Obrigada, seu Clóvis, mais uma vez pelo convite. Aliás, seu Clóvis é um anjo da guarda para mim, junto com os demais aqui, Vadinha. Em nome dos dois, eu quero cumprimentar toda a diretoria e agradecer o carinho que vocês tiveram comigo esse tempo todo. A gente se conheceu em 2019, né, quando o seu Clóvis esteve lá, para poder pensar o que a gente poderia fazer, o que vocês poderiam fazer com o clube. Ele queria, a princípio, uma universidade, a gente tentou com o Ministério da Educação, e a gente se deparou com o seguinte fato, que não existe na história que a gente conhece, nenhuma entidade privada, como o Clube de Jales ainda é, né, querendo doar parte do terreno ou terreno com o patrimônio todo que vocês têm aqui para o Estado. Porque normalmente querem fazer o contrário, né, privatizar. O contrário não existia, então a gente teve uma grande dificuldade de entender como é que a gente ia fazer isso. A Casa Hunter se interessou, hoje nós temos mais de 13 milhões, quase 14 milhões de pessoas com doenças raras. E essas doenças raras, se elas forem diagnosticadas precocemente, ela traz muito mais qualidade de vida para o raro. Só no estado de São Paulo a gente tem 4 milhões de raros detectados, mas cada vez mais a gente percebe que crianças estão nascendo com autismo. A gente ainda não sabe na medicina por que isso está acontecendo, mas o número de autismo está aumentando, o número de outras doenças está aumentando. Mas eu estou aqui também para falar um pouco desse período de governo e o que isso significa para a gente nesse momento que a gente está vivendo. Nós voltamos a ser a 10ª economia do mundo, nós seremos a 13ª. 13 nem é um número bom, né? Então agora a gente voltou a ser a 10ª economia. A gente conseguiu isso durante a pandemia. Durante a pandemia, o governo investiu quase 2 trilhões de reais em saúde, no social, deixaram de cobrar dívida dos estados e municípios. E o que a gente percebeu com isso? A gente, sim, conseguiu ajudar muita gente. Mas, infelizmente, parte desse recurso também foi desviado por governadores e prefeitos. Parte desse recurso foi utilizado até para pagar 13º, para fazer avenidas. Tem avenida pelo Brasil agora que chama Avenida Covid, que era recurso para a Covid e que foi investida numa avenida, que era a avenida da casa do prefeito daquela cidade. Então, vocês imaginam o que a gente passa no Brasil, né? Pessoas que pensam em si e não pensam no próximo. Mas a política, o que ela é? Ela não é um fim, ela é um meio. E ele é um meio para poder atender o indivíduo e a coletividade, respeitando sempre o indivíduo. A gente tem no Brasil uma cultura que está sendo implantada há mais de 30 anos. As pessoas acham que o PT veio ali de 2002 para cá. Não é. Desde 1960 e pouco, o PT e seus asséculas estão tentando implantar o comunismo no Brasil. Através de que forma? Desconstrução da família, mudança do direito romano. O direito romano é baseado nas cláusulas pétreas, que são baseadas nos 10 mandamentos de Deus. Não matarás, não roubarás. Não matarás e protegerá a vida, desde a sua concepção. E aí vem a esquerda e diz assim, não, fazer aborto está tudo bem, inclusive quando a criança já está com 6 meses de gestação, está pronta para nascer.
mas pode fazer aborto. E vem o Lula e diz que aborto é uma questão de saúde pública. E fala, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras para poder fazer aborto e matar uma criança que está no seu corpo. Não é você. Agora é interessante que quando eu propus um projeto para que a mulher possa decidir no SUS se ela quer ter um parto normal ou uma cesárea, aí não é meu corpo, minhas regras. A mulher não tem direito de escolher. Eles foram contra o nosso projeto, mas na hora de matar pode. Eles estão tentando destruir a família, porque a célula da família, você com suas 2 filhas, seu esposo, é a célula mais importante que você tem. Agora, se você não tem família, se você não tem filhos, porque você assassinou o bebê no seu ventre, se você não tem marido, porque cada vez mais estão colocando os homens contra as mulheres, querem acabar com a reprodução humana no final das contas. A mulher hoje, ela tem que ser empoderada, mas como que ela é empoderada? Cada vez mais querem ver a mulher feia, querem ver a mulher degradada, querem ver a mulher contra o homem, quando na verdade nós fomos feitos para fazer uma só carne. Nós somos feitos mulheres para os homens. A gente respeita a homossexualidade, mas o casamento de Deus é uma mulher que forma uma família. Eles estão cada vez mais desvirtuando isso e jogando inclusive nós contra os homossexuais. A gente não tem problema nenhum com o homossexual. A gente só não quer que mexam com as nossas crianças. A gente não quer que na escola... A gente não quer que na escola se diga para a criança, olha, você pode ser o que você quiser. Você nasceu menina, mas você pode ser menino. A gente tem um caso que eu acompanhei nos Estados Unidos, de uma moça de 13 anos, mocinha, uma criança praticamente, que quis mudar de sexo. Inclusive, ela tirou as glândulas mamárias para parecer homem. E depois ela se arrependeu. Se arrependeu, não tem como mais voltar atrás. Ela não vai poder nunca mais amamentar um filho dela. E ela foi contra uma lei que estava sendo implementada na Flórida, que tentaram implementar nos Estados Unidos, né? E na Flórida foi votada a proibição da mudança de sexo de pessoas abaixo de 18 anos ou 20, se eu não me engano. Porque na cidade, tudo está se formando, a personalidade está se formando. Não existe nada finalístico, um fim na adolescência, na infantil. Deixa as crianças serem crianças, deixa eles brincarem. E quem tem que educar são os pais, não é a escola. A escola ensina matemática, geografia, história, português. Mas se deixou isso de lado, agora a aprovação é automática, desde o governo FHC. Eu tenho um projeto apresentado para mudar isso. Antigamente, na nossa época, se a gente não estudasse direito, bomba, né, repetente. E ficava sem graça, porque a gente era maior que os amiguinhos da escola. Agora não, agora a criança não aprendeu nada e ela pode passar de ano. Fizeram isso porque não tinha vaga suficiente no colégio. Ao invés de criar mais vagas nos colégios, eles colocaram a aprovação automática. E o mais interessante é o seguinte, eles falam assim, menos presídios e mais escolas. Só que eles fizeram o contrário. A gente tem cada vez mais bandido no Brasil porque a imunidade reina. A impunidade reina. Mas isso está mudando com o governo Bolsonaro. A gente conseguiu reduzir o número de homicídios de 61 mil para 41 mil. É a maior redução da série histórica de homicídios desde quando se começou a contabilizar homicídios. E isso como? Armando a população de bem. Eles falavam, quanto mais armas, mais mortes. Mentira, quanto mais armas, menos homicídios. A mulher agora pode se defender de verdade. Uma mulher pode ter a posse de arma, o porte de arma. Eu tenho o meu. Eu tenho posse e tenho porte, com 4 pistolas em casa. A gente tem que ter o direito disso. Eu não sou armamentista. Ok, você não precisa comprar arma, mas você tem que respeitar o meu direito de defender a minha vida e a vida da minha família. Meu direito à legítima defesa. E isso é respeitar o indivíduo. Então eles acabam com a família, com todas essas deturpações, eles acabam com o direito romano, que é o direito pétreo, as cláusulas pétreas, que protegem de verdade a nossa família, e acabam com a filosofia grega, ou seja, vamos colocar a cultura do todes, né? Vamos colocar banheiro unissex. Eu não quero o meu filho, eu tenho filho homem,
Eu não quero que meu filho entre no banheiro de menina para ela se sentir constrangida. E tenho certeza que você, mãe de 2 meninas, também não quer que um menino entre no banheiro da menina. Mas eles querem tornar cada vez isso mais normal. É o novo normal. A gente não pode se acostumar. Eu sei que vocês estão aqui hoje, numa sexta-feira, dia útil, porque vocês não estão acostumados com esse novo normal. Está machucando, não está? Agride a gente. Eles não estão respeitando a nossa individualidade. É forçando o coletivo com uma divisão entre nós e eles, para polarizar mesmo. Eles falam que a polarização foi feita por nós. Não, a polarização cada vez mais está sendo feita por eles. Separar homem de mulheres, as mulheres não precisam do homem para nada. Como que não? Nós mulheres precisamos ter uma pessoa para poder sentir segurança. Eu me casei com 39 anos. Trabalhava muito, viajava muito, acabei demorando a me casar. Eu era uma pessoa feliz? Era feliz porque eu tinha meu trabalho, meu emprego, ganhava muito bem. Era gerente de 70 homens na última consultoria que eu trabalhei. Mas eu me senti completa quando me casei. Então o que eu queria pedir para vocês? Aristóteles dizia que a primeira qualidade do ser humano é a coragem. É a primeira qualidade necessária e importante é a coragem. Eu ouso discordar de Aristóteles, apesar de respeitar muito a filosofia grega. A gente só tem coragem para fazer o bem, porque a coragem para o mal não é boa coragem, né? Mas a coragem para o bem é quando a gente ama as pessoas, quando a gente tem empatia pelas pessoas, quando a gente olha o nosso próximo e tenta entender qual é a dificuldade que ele está tendo. E os conservadores têm isso muito enraizado em nós. A gente tenta ensinar para os nossos filhos, olha, não faça com o outro o que você não quer que façam com você. Se nossos filhos aprenderem isso, não façam com o próximo o que você não quer que façam com você. Só isso acabaria com 80% dos problemas de roubo, de assassinato, de estupro, de corrupção, de tudo. Se a pessoa tiver empatia e amor pelo outro, ela tem tudo. Mas o que eles ensinam? Eles ensinam o ódio. Eles ensinam que nós odiamos negros, nós odiamos homossexuais. Diziam que o presidente Bolsonaro ia fuzilar homossexuais, vocês lembram disso? Pelo contrário, a gente tem menos homicídios, inclusive de homossexuais no governo Bolsonaro. Então, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês não percam nem a esperança, nem a fé, mas muito mais do que isso, não percam o amor pelo próximo. Tenham um amor pelo próximo como vocês têm pelas nossas famílias. Vamos exercer o que Jesus nos ensinou. Amai os vossos inimigos. E como é que é amar? Nossa, não posso ter raiva? Então você pode. Pode ter. De vez em quando ficar com raiva porque fez alguma coisa errada. A gente vê tanta injustiça no Brasil. Mas faça com amor para o próximo o que você quer com seu filho. E nisso a gente cria uma célula do bem que vai construir um país melhor. Estamos construindo cada vez um país melhor. Quanto mais poder se dá ao Bolsonaro, melhor e mais humano ele fica. Mais empático ele fica. Mais amoroso ele fica. E a gente percebe que esse exemplo que vem de cima cativa. O exemplo arrasta. Então hoje a gente percebe que tem um governo onde os ministérios todos funcionam. Tarcísio, por exemplo, conseguiu fechar no período de 3 anos e meio contratos de investimentos, estão assinados, acordos assinados de investimento de mais de 838 bilhões no Brasil. Isso está assinado. E além desses 838 bilhões, a gente tem mais de 200 bilhões que serão investidos graças a um projeto que o Tarcísio pensou, porque as ferrovias no Brasil elas não podiam ser feitas por outra pessoa privada que não estava. Você vê como é que são as coisas, né? A gente aqui tentando colocar um clube para o Estado, mas a ferrovia não podia ser feita por entidade privada. O Tarcísio falou, não, por que não? Se uma grande empresa quer escoar sua produção para o porto e achar que é mais barato fazer uma ferrovia, investir numa ferrovia para fazer esse transporte dos seus grãos, do seu papel, enfim, do seu aço, por que não
ele construir uma ferrovia que possa ir até o porto, ele serve tanto a si mesmo, quanto ele pode também arrendar essa ferrovia. Por que nunca ninguém tinha pensado nisso? Aí Tarcísio vem e coloca esse projeto e a gente consegue mais de 80 pedidos de construção de ferrovias no Brasil por empresas privadas, zero de investimento público. Então, mais emprego, mais desenvolvimento, mais prosperidade em várias cidades, redução de custo de transporte, que vai atingir a redução do custo do nosso custo de vida para viver, e a gente vai conseguir investir mais de 200 bilhões, ou seja, só o trabalho do ministro Tarcísio, se Deus quiser, futuro governador de São Paulo, gerou mais de 1 trilhão de investimento no Brasil. E algumas pessoas perguntam assim, mas o governador, já estou fazendo profetizando, vamos profetizar. Aliás, inclusive, quando eu falo com ele, eu falo governador, que é para ele começar a se acostumar já. Mas só um ministro conseguiu mais de 1 trilhão de investimento no Brasil. E aí falam assim, mas ele não veio muito a São Paulo. Por quê? Porque a infraestrutura nacional, ela era mais necessária no Norte e Nordeste. Vamos conversar que o Centro-Oeste, o Sudeste e o Sul são mais desenvolvidos, sempre foi, mas a dificuldade mesmo estava nesses estados do Norte e Nordeste. E é interessante porque, por exemplo, no Ceará, você tem a indústria da seca, você tem água no subsolo. O presidente Bolsonaro furou mais de 3 mil poços artesianos no Ceará, levou a transposição do Rio São Francisco, que estava há mais de 10 anos sendo enrolada, e a gente conseguiu terminar essa obra. E levamos mais além, levamos até o Ceará. Mas só no Ceará a gente percebe que a indústria da seca é você vender a miséria, né? Você produzir a miséria para você oferecer a solução. Então você vende a facilidade para entregar, você vende a dificuldade para entregar a facilidade. Então o que eles faziam lá? Carro-pipa. Dizem que a família Ferreira Gomes tem carros-pipas aos montes de laranjas deles, que entregam água onde não tem poço, mas a água está lá no subsolo. Então eles faziam de propósito. Existe um propósito de empobrecer a população. Existe um propósito de você invadir vários terrenos e terras, muitas vezes produtivas, pela MST, para poder fazer com que aquelas pessoas fiquem escravas do MST. Então nunca se pensou em dar o título individual da terra para aquele MST. Porque se você dá o título individual, você está libertando, é a alforria dele. Você não está mais escravizando essa pessoa. O que o governo Bolsonaro fez? Apesar de ser contra a invasão, a gente só teve 5 invasões, tentativas de invasão da MST no governo Bolsonaro, ou seja, praticamente zerou o número de invasões. A gente sabe quem é que mexe com a agricultura. Tem alguém que mexe com a agricultura? Então você sabe, por exemplo, a dificuldade que era lidar com a MST. Ele invade a sua terra, quem que tira? E a justiça hoje também tem bastante infiltrado. Então ele conseguiu quase zerar as invasões, entregou mais de 370 títulos de terra individual, sendo que mais de 70% desses 370 mil títulos são para as mulheres. Mas o presidente não é machista? O presidente não é misógino? Não, ele entregou para mãe de família. Para aquela mãe que a partir do dia que ela tiver o título de terra dela, ela vai poder investir naquela terra, gerar renda, criar família e criar raízes, coisa que eles não querem receber, a esquerda não quer. Então a gente está dando um overview sobre o governo Bolsonaro. Tem muita coisa para contar, gente. Tem muita coisa. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque eu sei que vocês são bolsonaristas. Quem aqui é bolsonarista, levanta a mão, por favor. Nossa, que susto, ele quase não levantou a mão ali, o senhor. Aí depois ele levantou. Falei, temos infiltrado aqui. Estou brincando. A gente não precisa discursar para convicto, né? Debate de convictos a gente não precisa, mas o que eu quero despertar em vocês?
que nós temos muita coisa para apresentar. O governo Bolsonaro fez muita coisa bacana. Então a gente precisa conversar com essas pessoas que estão em dúvida, que estão em cima do muro, ou que são informados por Globo, Folha. Urna eletrônica. Tá, vamos lá. A Comissão de Transparência do Tribunal Superior Eleitoral convidou as Forças Armadas para poder fazer um estudo sobre as urnas. Só que eles esperavam que chegasse lá um banco de manezinho, né? E que olhasse as urnas e dissesse, ok, tá tudo certo, e aplaudisse. Quando os técnicos das Forças Armadas apresentaram mais de 700 apontamentos sobre a dificuldade da urna, aí eles ficaram preocupados. Aí vem Fachin e diz, nós não precisamos de Forças Armadas, precisamos de forças desarmadas. Só que as Forças Armadas, eles são o poder moderador do nosso país. Então eles têm o direito de verificar se existe algum problema ou não. Ao fim e ao cabo, várias perguntas foram respondidas, mas algumas perguntas não foram respondidas. Quais são os principais pontos que a gente precisa pressionar para que isso aconteça? As urnas eletrônicas foram compradas, dos 100% das urnas que vão ser utilizadas dia 2 de outubro, 39% são novas e não foram testadas. São mais de 20 milhões de linhas de programação dentro de uma urna eletrônica. Ou seja, para você colocar um vírus no meio dessas 20 milhões de linhas, tem algum técnico de TI aqui? Você sabe que é possível fazer. Então é possível colocar um vírus ali, é possível. Não estou dizendo que está acontecendo, porque senão o Alexandre de Moraes manda me entender, né? Beijo para você, Xandão. É que eu estou ao vivo aqui na minha página. Aliás, um beijo para todo mundo que está aí, tá? Então, é possível implementar um vírus que você digite lá 22 e vá, por exemplo, eu volto para 13. E é possível fazer o contrário. É possível, por exemplo, a gente colocar um vírus para a pessoa digitar 13 e o voto é para 22. Então, o que a gente quer? A gente quer que não tenha roubo nem para um lado nem para o outro. A gente quer lisura, transparência. Então, esses 39% dessas urnas precisam passar pela testagem. Eu apresentei um ofício, um requerimento ao TSE, publiquei isso, talvez vocês não tenham tido acesso, solicitando que esses 39% dessas urnas sejam auditadas e que as Forças Armadas participem dessa auditoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisa que as Forças Armadas estejam presentes nos locais de votação dos TFEs e principalmente na sala cofre. A gente não pode ter... Aí falaram assim, mas a gente abriu espaço para você colocar, por exemplo, os partidos ali. Só que se o cara do partido não for um esperto na área, não adianta nada, porque ninguém vai falar assim, olha aqui, ó, eu estou aqui roubando voto para fulano ou para ciclano, ou para Bolsonaro ou para Lula. Ninguém vai falar, isso daí fica super escondido. Uma programaçãozinha acabou. Então a gente precisa de espertos de tecnologia, e por isso a gente precisa colocar o pessoal do IME, do ITA, o Instituto Tecnológico Aeronáutica, que é da Força Aérea, tem muito esperto em tecnologia. A gente precisa de pessoas que entendam, que saibam onde olhar, o que fiscalizar. Que eles chamam aquele pessoal de fora, a Comissão de Transparência Internacional e etc. Fica uma pessoa que não fala português olhando para a urna e falando assim, que legal, olha, parabéns, muito bom, seu sistema é muito bom, só que eu não vou usar no meu país, não. Os Estados Unidos aprova o sistema eleitoral do Brasil, mas é lógico, diplomaticamente ele não pode dizer o contrário. Mas pergunta se ele usa a urna eletrônica que nós temos aqui, se eles usam lá. Não, só é usado em 3 países, Brasil, Butão e Bangladesh, o BBB da urna eletrônica. Se é tão boa, por que ninguém mais usa? Aí vem o ministro Barroso, já vou abrir, vem o ministro Barroso e diz o seguinte, ele falou em 9 de setembro do ano passado, logo depois daquela grande manifestação em
que eu sei que muitos de vocês estiveram em São Paulo. Você teve? Quem teve lá na manifestação em São Paulo? E quem teve aqui em Jales na manifestação? Ah, boa. Alguns não foram em nenhuma nem outra. Esse 7 de setembro tem que ser diferente. Esse 7 de setembro a gente tem que estar nas ruas para a gente poder dizer que a gente quer lisura nas eleições, que a gente confia nas Forças Armadas para garantir a lei e a ordem no nosso país. É isso que a gente precisa. Então o Barroso fez um vídeo dia 9 de setembro, dizendo que o Bolsonaro era um cafajeste, como é que ele usou? Enfim, ele xingou o presidente, ele disse que nós somos radicais ou mercenários. Tá? Então a gente ou é louco, ou a gente recebe para defender o presidente. Alguém aqui recebe alguma coisa para ser tio e tia do Zap? Quem faz de graça aqui, levanta a mão. Tem gente que não está fazendo, hein? Tem gente que não está mandando mensagem pelo Zap Zap. Foi assim que a gente ganhou a eleição em 2018, graças às pessoas que mandaram o Zap Zap dos amigos e publicaram em rede social. E por que o Lula está dizendo que quer regularizar, regulamentar as redes sociais? Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que a nossa força está lá. Nós somos maioria. O bem é maioria. Aí vamos lá, Barroso fez esse vídeo, falou um monte de besteira e disse que o projeto do voto impresso era um assunto do Congresso Nacional. Peraí, se era um assunto do Congresso Nacional e ele disse isso dia 9 de setembro do ano passado, por que 11 de agosto, um mês antes desse vídeo, ele estava lá no Congresso Nacional, com vários líderes partidários, fazendo o quê? Todo mundo desconfiou. Lembra daquele vídeo que vazou? Eleição em Roraima não se ganha, se toma. Ah, tá com som aí? Ficou preocupado, né? É nessas horas que a gente solta os atos falhos e fica preocupado. Aí vem ele, agora, em junho de 2022, em Oxford, menos de um mês, em Oxford, ele solta a seguinte pérola. Eu tive que trabalhar durante a pandemia para conter os radicais, para garantir o Estado democrático. Eu queria saber o que ele fez pela pandemia. Além de dificultar, por exemplo, o acesso da polícia ao morro do Rio de Janeiro, né? Que hoje não pode a polícia subir o morro por causa da pandemia. É porque a polícia vai transmitir para o pessoal da comunidade vírus, né? Até porque eles acham que policial não é gente. E também votaram no STF que o governo Bolsonaro não tinha participação no lockdown. E isso quebrou muita gente. Fechou tudo. Então vamos lá, vamos voltar. Aí ele falou isso dia 9/9, dia 11/8 ele esteve lá, isso no ano passado. E esse ano em Oxford ele solta, que trabalhou para impedir que um retrocesso acontecesse se nós tivéssemos a urna eletrônica com voto impresso. Ele confessou um crime, que ele trabalhou para impedir que o voto impresso passasse na Câmara. Vocês entenderam agora? A gente já teve dois projetos de voto impresso que passaram. Um do Bolsonaro, que em 2017 passou, e antes, lá em 2002, a votação tinha voto impresso. O Lula foi e acabou com o voto impresso. Aí que eles fizeram, aparelharam o STF, indicaram ministros deles, que devem a eles, advogados deles. O Alexandre de Moraes, que a gente achava que trabalhava com o PSDB, né, tinha ligação com o Alckmin, foi secretário de segurança do governo Alckmin, vira ministro. Aí a gente fala, não, mas ele é PSDB. Não, peraí, ele era do Alckmin. E o Alckmin está onde hoje? Vice do Lula. As coisas começam a se encaixar. Eu quero dizer tudo isso para vocês, porque a gente está lutando, não é de igual para igual. A gente não está lutando com paridade de armas. A gente está lutando como os nossos policiais lutam. Com uma pistola, eles lá com um fuzil R15, .50. Vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? Atiraram no helicóptero, morreu um policial naquela operação. Culpa de quem? Aquela morte está na conta do STF. Aquela morte está na conta deles. Eu estou falando de uma morte que aconteceu agora, mas quantas vidas se perderam pela falta da operação nos morros, combatendo o tráfico de drogas? Quem pode ser contra o combate
ao tráfico de drogas? Quem pode facilitar a vida do Comando Vermelho do PCC? Pessoas que trabalham para facilitar isso não estão jogando de igual para igual. O governo Bolsonaro foi o governo que mais apreendeu drogas no Brasil durante esses 3 anos e meio. Recordes e mais recordes de apreensão de drogas. Vocês acham que o PCC está feliz com isso? A gente conseguiu brigar com todo mundo. A gente entrou e tirou a verba das emissoras que o Lula e a Dilma despencavam dinheiro lá dentro. Dos jornais, despencavam dinheiro lá. A gente continua investindo em imprensa, porque a lei diz que tem que investir. Mas a gente faz o que a lei permite, nada além disso. Aí a imprensa, opa, já ficou nervosinho. A gente já comprou briga de cara com a imprensa. E aí a gente comprou briga também com sindicalistas, quando a gente aprovou a reforma trabalhista em 2018. 2017, 2018, foi no governo Temer. Mas isso refletiu no fechamento da torneira dos bilhões de reais que iam para os sindicatos. Então imagina a quantidade de gente que nós temos contra nós. O pessoal falou assim, mas por que você escolhe o Bolsonaro? Está muito fácil escolher um lado. Se todas as organizações criminosas desse país odeiam esse homem, então eu tenho que estar do lado dele. É simples assim, não é? O que a senhora queria perguntar? Entendi. E mais do que a nova ordem mundial, tá? Olha só, por que quando há queimada no Brasil, a Greta, o Leonardo DiCaprio começam a ficar enlouquecidos, mas quando tem queimada na Europa ficam calados? O Brasil tem o maior... O Brasil é quem pode garantir a segurança alimentar do mundo. Então eles querem controle sobre o Brasil. A China quer controle sobre o Brasil. Os Estados Unidos quer controle sobre o Brasil. A América Latina, que está toda vermelha, quer que o Lula ganhe para eles terem uma moeda única, porque eles vão chupinhar o Brasil. Não é interessante para nós nos unirmos com países que são menos que nós. Simples assim, nós temos que ser nacionalistas. Mas eles querem que a gente se une com Venezuela, com Bolívia, agora a Argentina, que está um caos, Chile está virando um caos também. Então vamos lá, existe um interesse internacional no Brasil, e são de várias ordens, não só a ordem mundial a gente tem, mas tem outras forças internacionais que precisam disso, precisam do Brasil. Mas vamos lá, em relação às urnas eletrônicas, para tranquilizar um pouco vocês, as Forças Armadas vão insistir em estar nessa sala cofre, nós vamos insistir nessa auditoria dos 39% das urnas. E nós vamos insistir para que o processamento de dados todo seja transparente. Ah, mas a urna não está conectada na internet. Mas quando você precisa passar os dados para o TSE, você passa através de onde? Como correio? Então, e nesses momentos a gente precisa estar presente e eles estarão presentes. Mas para isso, a gente precisa de uma coisa. A gente precisa lotar as ruas no dia 7 de setembro, o bicentenário do Brasil, para poder dizer, nós queremos que as Forças Armadas garantam a lisura das urnas eletrônicas. Eu posso contar com vocês? Agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, posso? Vamos lá. A gente conheceu o seu Clóvis aqui em 2019, trabalhamos para trazer a Casa Hunter para cá. Achávamos, ingenuamente, que seria rápido e fácil de fazer isso. Não é rápido, não é fácil. Quando envolve dinheiro público, emenda parlamentar, eu mandei 3,5 milhões de emenda parlamentar para a Casa Hunter para começar a construção aqui. Mas o dinheiro para poder chegar em Jales, para poder ser usado em Jales, depende da Casa Hunter tirar um documento que é muito difícil de se tirar, que é o SEBAS. Ficando pronto o hospital de Porto Alegre, eles conseguem tirar o SEBAS e eu consigo mandar direto dinheiro para a Casa Hunter, para a Casa Hunter aplicar diretamente aqui.
Esses 3 milhões e meio vão chegar aqui. Agora, foi uma frustração para mim, acho que do professor Clóvis também, que isso não tenha acontecido na velocidade que a gente queria. Mas vamos trabalhar para acontecer. Além desses 3 milhões e meio da verba que eu mandei aqui para a Casa Hunter, eu mandei mais 7 milhões e 700 mil reais para a região administrativa de Jales. Cara, mas por que você está se importando com Jales se você teve só 80 votos aqui? Porque a gente não tem que estar preocupado com o voto. Político desonesto está preocupado com a próxima eleição. Político conservador com a próxima geração. A atuação no Congresso minha sempre foi direcionada para proteger o governo Bolsonaro. A luta entre Davi e Golias não teria sido possível se não fosse intervenção divina, a fé dele e o fiel escudeiro dele. O Bolsonaro precisa de fiéis escudeiros. Um presidente da República não faz nada sozinho, principalmente com um poder como o STF, toda hora fazendo algo contra o presidente e tentando reduzir os poderes dele. Aliás, nós vivemos num semipresidencialismo, né, como disse o ministro do STF. Então a gente precisa trabalhar para ele poder ter suporte nosso no Congresso. Como é que a esquerda trabalha dentro do Congresso? Toda semana tem convocação de ministro, tem obstrução de pautas positivas, porque eles não estão interessados em desenvolver e fazer um país melhor para você. Eles estão interessados em obstruir e quanto pior tiver, melhor. Aliás, a cultura gramscista, né, que Karl Marx fez a cultura socialista, né, comunista, e Gramsci desenhou como que se implantaria isso, uma revolução silenciosa. Então, o que eles querem realmente é destruir o direito romano, a filosofia grega e a cultura judaico-cristã. Que através da destruição desses valores a gente consegue implantar qualquer comunismo. Se as pessoas param de lutar pela sua família e pelo próximo, o governo faz o que quiser. Só que o que aconteceu? Eles foram tão fundo que a gente que estava trabalhando, que a gente fala assim, mas a gente ficou muito quieto, né? Ficamos quietos. Durante vários anos no governo do PT, a gente foi aceitando, e a boiada foi passando. De repente a gente acorda. Faz o impeachment da Dilma Rousseff, eu estava presente nisso, atuei bastante no impeachment, nas ruas desde 2011 nas ruas. E quando eu entro no Congresso, a gente continua fazendo esse trabalho dentro do Congresso, de proteção do presidente, de tentar... Porque o político, ele não tem que só aprovar seus projetos bons. O principal trabalho que o Bolsonaro fez nos 28 anos que ele teve lá foi impedir que projetos horríveis passassem. Como alguns que eu não vou falar aqui, porque a gente tem criança no auditório. Mas a gente sabe que eles tentaram passar, para poder implantar na cabecinha das crianças o mal. Então, eu trabalho bastante nessa linha de frente cultural, de impedir que projetos ruins passem. Eu tenho vários projetos de segurança pública, uma lei que eu sou autora, chama Henry Borel. Ele aumentou o tempo de prisão para assassinatos de crianças, principalmente quando são tutores, pais, padrastos, família direta, tio, tia, avô, a penalidade sobe. A gente tem que começar a ser mais incisivo na segurança, porque a gente tem muita impunidade. Então trabalhei para que a impunidade reduzisse. Apresentei projeto para que o policial, quando sofre um auto de resistência seguido de morte principalmente, que é você lutar com um bandido e o bandido acabar falecendo, o policial precisa estar protegido. Hoje em dia, se existe um sequestro na sua esposa, o policial tenta impedir esse sequestro e dá um tiro no bandido. O bandido sofre um tiro que não é letal. O bandido é capaz de ser solto na audiência de custódia e o policial vai ficar preso. É isso que a gente quer para o nosso país? E vou dizer que isso acontece. 75% das prisões em Brasília foram revertidas. Revertidas, tá certo? Com audiência de custódia. A gente não pode. A polícia prende, o judiciário solta. Isso por quê? Porque acabaram com o nosso direito romano, é um direito garantista. O bandido é a vítima da sociedade. Isso tem que acabar. Então, vários projetos foram apresentados nesse sentido.
Eu trouxe para São Paulo mais de 80 milhões de emenda parlamentar, como eu disse, 7 milhões e 700 aqui para a região de Jales, mais 3 milhões e meio para a Casa Hunter de Jales. O ano que vem, em sendo reeleita, a gente já anuncia aqui para vocês, em primeira mão, o envio de 4 milhões de reais de emenda para a construção do hospital aqui em Jales. E vamos trabalhar para trazer mais. Cada ano do meu mandato eu vou mandar uma quantidade para a gente poder fazer cada vez mais. Mas só enviar dinheiro, inclusive o seguinte, tá? Eu quero deixar uma coisa clara aqui para vocês. Eu sou contra a emenda parlamentar. Eu acho que o dinheiro tinha que ficar no município. Por que a gente tem que pagar imposto, tanto imposto federal, para ir para Brasília, para depois voltar para Jales? Porque hoje a torneira está fechada lá, mas a torneira estava aberta. Vocês pagavam imposto aqui que ia para o estado e eles roubavam lá. Gente, um número precisa ficar na cabeça de vocês. 900 bilhões de reais foram desviados somente da Petrobras. Só da Petrobras. Isso daria para fazer 60 transposições do Rio São Francisco. 60. Acabar com o problema da seca no Brasil inteiro. Porque água nós temos. A gente tem a maior biodiversidade do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, a melhor energia limpa do mundo, o maior campo de alimentação, de agronegócio do mundo. A gente tem como ser a maior potência do mundo. Basta a gente acreditar, basta a gente batalhar e basta pararem de roubar e acabar com a impunidade. Isso a gente está conseguindo. Vocês pegaram o vídeo do Lula falando que ele trabalhou, qual que foi o ano? Ele acho que nem era presidente ainda. Ele pediu para o FHC era presidente, então devia ser antes de 2002. Ele foi pedir para o FHC para soltar os meninos que fizeram o sequestro do Abílio Diniz, né? Aí ele diz assim, eram 10 brasileiros. Não eram 10 brasileiros, era um brasileiro. O restante, todo mundo da Latinoamérica, todos guerrilheiros de Cuba, treinados em Cuba. Esse sequestro do Abílio Diniz entrou para a história. Exatamente. Então envolveu morte, envolveu uma série de coisas. Aí os meninos fizeram uma greve de fome. O Lula ficou com pena. Gente, greve de fome nesses casos é ótimo. A gente economiza alimento para pessoas boas e esses caras aí se importar com isso. Aí eu tô fazendo greve de fome porque eu quero ser solto. O Lula foi conversar com o ministro da Justiça. Quem era? Renan Calheiros. Velho, olha só. A situação lá em Rondônia de 2020 anos atrás. Renan Calheiros era ministro da Justiça, Lula era o lobista e Fernando HC e FHC era o presidente. Hoje nós temos um ministro da Justiça que realiza as maiores apreensões de drogas da história. Não temos lobista, Lula não tem nenhuma influência em Brasília e temos um presidente que trabalha pelo Brasil, que quanto mais poder você dá para ele, mais amor e com mais Vocês vão dizer que não melhorou? Não tem como, gente, melhorou e muito, fala. Senado ou deputada federal? Vamos lá. Meu nome saiu aí aventado para o Senado, realmente houve uma ideia de se sair, foram feitas pesquisas, etc. Eu saía também nas pesquisas, por isso houve uma certa insistência no nome. Mas a diferença entre Senado e Câmara de Deputados hoje é mais ou menos assim, ó. Nós temos só uma vaga para Senado, então reduz pela metade a chance que a gente teria em 2026. É só uma vaga. E eles estão com um poderio muito grande. Então a gente precisa focar as nossas forças numa pessoa para o Senado que tenha condições de entrar em todos os lugares, que seja uma pessoa mais leve, que seja uma pessoa que tenha mais entrada e que tenha menos rejeição. Eu tenho uma certa rejeição numa parte do centro-esquerda, né? Então, a gente está trabalhando para tentar a reeleição para a Câmara de Deputados. E por que isso? O presidente falou que a gente precisa garantir um número grande de deputados na Câmara. Como existe
nas pesquisas aparece eu como uma puxadora de votos, que pode ser que eu tenha mais de 300 mil votos, então a ideia é que me usem para poder puxar mais gente para a Câmara Federal, porque a gente precisa. Tá? Mas nós teremos um candidato a Senado, que deve ser anunciado daqui a alguns dias, mas eu continuo candidato a deputada federal. Ai, Carla, você não queria ser senadora? Eu já disse que queria, publicamente, porque a luta contra o STF, que sempre foi a minha luta, é no STF, é no Senado que se trava. Mas existem momentos e momentos. Nosso momento hoje é para eu poder consolidar mais meu mandato, fazer mais coisas, mostrar que veio, que vim, para então em 2026. Aí eu prometo para vocês, em 2026 eu venho candidato a Senado, tá bom? Eu queria também apresentar para vocês meu irmão, Bruno Zambelli, que é pré-candidato a deputado estadual a meu pedido. Eu vou ter 8 candidatos que eu vou apoiar, 7 candidatos que eu vou apoiar em São Paulo. Você vai falar? Então tá. E aí eu pedi para o Bruno, porque a gente não pode só eleger o governador, Tarcísio, a gente precisa eleger também deputados estaduais que estejam lá para tudo. E eu tenho dois deputados estaduais que são meus colegas hoje, que eu mando emenda parlamentar, etc., que é o Danilo Balas e a Valéria Bolsonaro, mas a gente precisa de mais gente. Hoje na Câmara a gente tem menos de 10 deputados que são oposição ao PSDB. O resto, todo mundo está com o governo do Dória, né? O Rodrigo Dória, que é a mesma coisa. Então a gente precisa de pessoas para poderem ajudar o Tarcísio quando ele se tornar governador, que vai se tornar, se Deus quiser. Então o Bruno é o meu pré-candidato a deputado estadual aqui na região, e a gente está mas assim, Carlos, você vai fazer só o sermão? Não, eu estou trabalhando por outras pessoas também, porque a gente precisa de um time grande de soldados que possam enfrentar essa batalha. Fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, e lá a gente teve recorde de aprovação de projetos desde 2011. Então, assim, nos últimos 11 anos nunca se aprovou tanto projeto como durante a minha presidência. Nós não tivemos nenhuma derrota para a esquerda. Foi a primeira presidente de direita. Primeira mulher também, mas isso não importa. Eles falam tanto, né, que nós somos machistas, que o ano passado, as três comissões que a gente pegou, os presidentes foram Bia Kicis, no CCJ, Aline Sleuges na agricultura e eu no meio ambiente, 3 mulheres. Nossa, como o Bolsonaro é machista, né? E a gente conseguiu aprovar muita coisa boa. E desburocratizar muita coisa que eles tinham burocratizado no meio ambiente. Licenças ambientais agora são mais desburocratizadas, uma série de coisas que vai trazer mais desenvolvimento para o Brasil, tá? Então esse é mais ou menos o meu trabalho. Tem muitas outras coisas, mas aí eu ficaria falando horas e horas aqui, o pessoal está cansado. Eu queria então passar a palavra aqui para o seu Clóvis ou para o Bruno, não sei quem vai falar depois de mim, e aí a gente fica disponível para responder perguntas também de vocês, tá? Estou à disposição dos senhores. Bom, antes eu quero chamar aqui também o Marinho Mateus, para fazer uso da palavra também, ele que é pastor da Igreja Vida.